Olá, tudo bem? Shalom para você que está me ouvindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer estar aqui mais uma semana para a gente meditar sobre a palavra do Senhor. E eu quero liberar uma bênção sobre sua vida agora. Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento que o Senhor preparou para estarmos aqui pensando, estudando e conhecendo o que o Senhor deixou registrado na sua palavra. Tudo que está escrito é para o nosso crescimento. E nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, revelação da tua palavra. Abre nossos olhos e ouvidos espirituais e através da meditação da sua palavra possamos entender o que o Senhor quer dizer com cada um de nós em particular, Pai. Peço que o Senhor fale com essa pessoa que está ouvindo. Fala no coração dela profundamente. O Senhor sabe a linguagem dela, o Senhor sabe como se comunicar com ela. Então eu te peço que o Senhor fale, que o Senhor se revele a ela. Em nome de Jesus, que seja um momento dessa pessoa ter respostas no interior do coração dela, de algumas indagações que ela possa estar tendo. Clamo a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Senhor, eu te peço, sela, Senhor, com o sangue de Jesus, essa gravação e essa transmissão. Que os Teus anjos possam estar aqui enquanto eu estiver gravando essa palavra e que os Seus anjos estejam na casa, no local de cada um que for ouvir, que estiver ouvindo essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te louvo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Peço que o Teu Espírito continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos estudando os livros proféticos, né? Então, no episódio passado falamos de Jeremias e hoje nós vamos falar de Lamentações de Jeremias, que na realidade é um apêndice do livro de Jeremias. Ele mesmo que escreveu em 586, aproximadamente, logo depois da destruição de Jerusalém. Tem registros no capítulo 39, 52, bem no início do exílio babilônico. Algumas chaves importantes. É um livro muito curtinho, você lê em poucos minutos, e chama Lamentações porque na verdade é um lamento pelas coisas que aconteceram com Israel, mas também é um livro que mostra a misericórdia de Deus. Então, o capítulo e a minha oração é que o Espírito Santo fale com você. Através do que está escrito nesse livro, é possível que você vai identificar coisas que aconteceram ou que estão acontecendo na sua vida. E saiba desde já que o Senhor está com você e vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus. Versículo-chave. O 1,12 que diz assim: vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Então está ligando o sofrimento com a ira de Deus, porque realmente o povo deu as costas para Deus. E aí caiu na mão do inimigo, né? O 2,17 está escrito: o Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra, que há muito tinha decretado, derrubou tudo, sem piedade permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. Tem muitas pessoas que têm uma visão completamente errada de quem é Deus. Acham que Deus é aquele bom velhinho de cabelinho branco, bonzinho, que só fala coisa bonitinha para você, que você faz um monte de coisa e fica por isso mesmo, porque Ele é muito bonzinho. Não, Deus é justo, Ele é bom, Ele é muito bom, Ele não é bonzinho, Ele é bom, mas Ele também é justo. E então tem um versículo que diz assim: considerai a bondade de Deus, mas também a sua severidade. Com Deus não se zomba, não se brinca. Você não pode brincar de cristão, você não pode brincar, eu amo a Deus, Ele é meu tudo, né? Alguns falam, Ele é o cara,
você não pode achar que Deus vai se adequar ao seu estilo de vida e assinar embaixo todas as coisas que você faz, porque Ele não vai fazer isso. Ele também não é manipulável, né? A palavra dele é fiel. Se Ele diz que há consequências para os erros, pode ter certeza absoluta que há. Ele não é como certos pais que falam: menino, para de fazer isso que eu vou te bater. Menino, para com isso que eu vou aí, hein? Que hoje em dia não é bater, né? É pôr de castigo. Você vai pegar um castigo. Não, se Deus falar, não faça isso, porque você vai sofrer consequências, você pode ter certeza absoluta que Ele vai fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Por isso que também está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu amo ao Senhor e eu devo temer. Por quê? Porque Ele é soberano. Eu devo respeito para esse Deus. Eu devo obediência. Um outro versículo-chave está no capítulo 3, o 21 e o 23. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui é Jeremias lamentando toda a destruição de Jerusalém, tudo o que estava acontecendo, mas aí ele traz do coração dele uma nova esperança. Ele se lembra do quê? Que Deus também é misericordioso. Ele permite o sofrimento, mas o sofrimento acaba, porque a misericórdia de Deus não deixa a gente ser consumido. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus, Ele sempre está pronto para perdoar e para te abençoar, né? Não tem fim a misericórdia dele. E é isso que nos dá esperança. Principalmente quando você erra feio, né? Quando você faz uma coisa que não devia. Aí parece que pronto, agora não tem mais jeito, né? Para Deus tem, porque Ele é misericordioso. O que Ele espera de você é só arrependimento e mudar de conduta. As palavras-chave é misericórdia e lamentações, lamentos, né? E o capítulo-chave é o 3, que vai falar de fé. Fé nas promessas de Deus, apesar da calamidade que o profeta estava presenciando ali, ele teve fé que Deus ia cumprir as promessas dele. É assim que a gente tem que ser. Apesar de tanta notícia ruim que a gente está ouvindo, vamos olhar para Deus, ter fé e crer nas promessas dele. E as promessas dele sempre são de vitória e de vida para nós. A mensagem central é a miséria, o sofrimento é consequência do pecado, mas Deus age com amor e compaixão pelos que sofreram a ira do Senhor. O que tem de conteúdo nesse livro? Resumidamente, o livro fala de dor, injustiça e perdas humanas. É um livro que você lê com lencinho na mão, né? Você chora mesmo. Fala de ira, de desespero, de medo, de solidão, perda total de esperança. Mas, apesar de tudo isso, mostra o amor e a tristeza de Deus por aquele povo, mesmo a quem está castigando, né? Apesar da angústia, o profeta mostra que Deus é misericordioso e fiel. Lá no capítulo 3 você lê sobre isso. Esse livro serve para conservar viva a lembrança do povo judeu e o que a rebeldia contra Deus pode trazer aos homens. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é se rebelar contra Deus. Então é importante conhecermos os princípios de Deus. No meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre os 10 mandamentos, a importância de guardarmos aqueles princípios para a gente se dar bem na vida, né? O profeta alerta que o mal era a consequência da rebeldia e que Deus já vinha há muito tempo alertando o povo sobre isso. Para de ser rebelde, para você não cair nas mãos do mal. O Senhor não quer culto hipócrita. Ele quer que a gente o ame e seja real e fiel diante dele sempre. E o Senhor é fiel.
É composto por 5 lamentos principais, que a gente já vai ver. São temas sobre destruição de Jerusalém por causa do juízo de Deus, que caiu sobre o povo santo por viverem em pecado, não é à toa não, né? Tinham feito muita coisa errada e não se arrependeram. Outro tema é sobre arrependimento e confissão de pecados e reconhecimento do juízo justo e santo de Deus sobre Judá. Até hoje a gente vê esse tipo de comportamento, né? Acontece uma catástrofe, o pessoal começa, por que Deus deixou acontecer? A pergunta que fica é assim, foi Deus que deixou acontecer? Ou foi você que viveu uma vida desregrada, fez um monte de coisa errada, se meteu em dívida, se meteu em confusão, começou a se relacionar com a pessoa errada? Aí quando acontece uma catástrofe, por que Deus deixou? Por que Deus deixou? Porque você estava longe dele, né? Porque o país está como está. Porque na verdade nós não invocamos o nome de Deus. Quanta corrupção, quanto roubo, quanta coisa que a gente vê nos países, né? E as catástrofes chegam, não adianta a gente perguntar por que Deus deixou. Nós temos responsabilidades, né? Deus é misericordioso, mas nós temos que nos retratar com os nossos erros para que o Senhor venha com a sua misericórdia. Além desses temas, há uma profecia sobre a restauração de Israel. Apesar da ira de Deus e seu justo juízo, ele age com misericórdia e fidelidade à aliança que ele fez com seu povo. É aquele versículo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Deus pode mudar a sorte do seu povo a partir de quebrantamento, quebrantando o coração duro, né? Orgulhoso, e trazendo esperança e renovação. Jeremias sofreu durante 40 anos rejeição do povo, de todo mundo, até da família dele, e agressividade em razão de suas advertências de juízo iminente. Essa profecia dele se cumpriu no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. A Babilônia era uma grande potência da época e foi conquistando todas as terras ali em volta dela. A destruição de Jerusalém, no capítulo 1, do 1 ao 11, é um lamento por Jerusalém. A cidade foi deixada em desolação por grave pecado. Eles deixaram entrar a idolatria e muita imoralidade. Seus inimigos escarneceram, riram da cara deles, da ruína deles. Quando o Filho de Deus, um cristão, ele está em ruínas, ele cai, ele está colhendo frutos de desobediência, geralmente. Aquele que não tem o temor do Senhor fala bem feito, dá risada e até zomba, né? Fala assim, é você que tem tanta fé, você que vai na igreja, você que diz que é cristão. Olha aí o que te aconteceu, e é motivo de zombaria. Talvez alguém que está me ouvindo está vivendo isso. Tudo que você tem que fazer é se voltar para Deus e pedir ao Senhor, Senhor, lava-me no sangue de Jesus. Perdoa-me as minhas iniquidades, as coisas que eu fiz de errado. Eu confesso o meu pecado e eu te peço que o Senhor tenha misericórdia. É só isso que você tem que fazer. Você não precisa se voltar contra ninguém, não precisa argumentar, não precisa ficar com raiva, né? Porque também chega a vez daqueles que zombam de nós, né? Sempre chega. Seus inimigos escarneceram de sua ruína. Jerusalém ora para Deus levar em conta a sua misericórdia e repelir seus adversários. É uma boa oração que temos que fazer quando a gente está numa situação assim difícil. Peça ao Senhor que a misericórdia dele se manifesta. O capítulo 2 vai falar da ira de Deus. Jeremias descreve a destruição de Jerusalém. A Babilônia destruiu a cidade, mas apenas como instrumento do juízo de Deus. Deus permitiu aquilo
Por causa dos babilônios, o Senhor pôs fim a todas as observâncias religiosas, removeu os sacerdotes, os profetas e os reis, e também o templo e os palácios foram destruídos, porque todos eles estavam corrompidos. O capítulo 3 vai falar de misericórdia, Jeremias se colocando como intercessor, pedindo misericórdia. Ele se coloca no lugar da dor do povo de Judá. Ele sofre como intercessor, fazendo dele os sofrimentos da nação. O profeta pondera sobre a fidelidade e o amor leal e compassivo de Deus. Ele encontra conforto e esperança, apesar das circunstâncias serem contrárias. No capítulo 4 ele vai falar do cerco de Jerusalém. Ele fala sobre o grande sofrimento, sobre a fome que o povo ia passar naquele cerco. Ele fala das causas daquele cerco, especialmente os pecados dos profetas e sacerdotes, além da tola confiança no auxílio humano. O nosso socorro vem do Senhor, é nele que você tem que confiar. O capítulo 5 vai falar de restauração, é uma oração pedindo restauração. Mesmo diante de um quadro tão triste, Jeremias se põe a orar pela restauração da nação. Esse livro mostra que Deus é justo, misericordioso e fiel. Ele cumpre o que ele fala. E o papel dele, ele é o Senhor, ele é o Deus de Israel, ele é o soberano rei. Nós podemos ver Jesus em Jeremias como o profeta que chorou sobre Jerusalém 6 séculos depois de Jeremias. Lá em Mateus 23 fala sobre isso. Jesus olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te abrigar debaixo das minhas asas, como a galinha abriga seus pintinhos, mas você não quis. E Jesus chorou ali. Jesus lamentou por Jerusalém porque ele viu a destruição que ia acontecer, porque aquele povo não deu ouvidos à voz dele. À semelhança de Cristo, Jesus se identificou com a condição de Jerusalém e com o sofrimento humano causado pelo pecado. Mostra como seria o ministério de Jesus Cristo, homem de dores, foi afligido, desprezado, escarnecido por seus inimigos. Deixo aqui para você refletir. A desobediência afasta o homem da bênção de Deus e o expõe a toda sorte de males. As exortações de Deus devem ser ouvidas, pois ignorá-las aumenta o juízo sobre a infidelidade. Deus cumpre sua palavra, tanto para livrar quanto para punir. A graça e a misericórdia de Deus nos têm dado a chance de com ele acertarmos. A mensagem de Jeremias foi de destruição, mas também de edificação. O arrependimento e a confissão do pecado podem trazer o favor de Deus para a sua vida. Cura interior para você. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Versículo 3, 25. Quando você busca o Senhor, confessa os seus pecados, arrependendo-se das vezes em que você se afastou de Deus, agiu com desobediência, Ele cura a sua alma, suas memórias de sofrimento e de dor. Ele tem todo o poder para ressignificar a sua história. Ele tem poder para fazer do seu coração um jardim regado e cuidado pelo Espírito Santo. Eu deixo a palavra profética para você que está nos versículos 26, 31 e 32 do capítulo 3. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Em nome de Jesus, tenha esperança, porque o Senhor te ama muito. E Deus te abençoe. Até a próxima semana com Jesus, sempre e sempre. Um beijo no seu coração.